Olha, hoje a gente vai mergulhar numa tensão que eu acho que muita gente sente na pele, né? Com certeza. Como ser uma pessoa de fé num mundo que muitas vezes parece não ter espaço para isso. Exato. Na universidade, no trabalho, na vida pública. A sensação é de hostilidade, às vezes. Parece que são dois mundos que não se conversam. E para nos ajudar a entender essa encruzilhada, a gente está com material de dois pensadores bem importantes. O cristão em A Universidade, de Nascimento Valmir, e o cristão em Uma Sociedade Não Cristã, de John Stott. E a missão aqui é tentar decifrar esse mapa, né? O caminho é se isolar para proteger a fé ou é se engajar e correr o risco do conflito? Essa é a grande questão. E o interessante, sabe, é que as fontes de hoje mostram que essa não é uma crise, assim, nova. Pelo contrário. Isso já vem de longe. Vem de longe. Houve um período longo ali de 1920 até os anos 70, em que boa parte do movimento evangélico estava muito focado em se defender, sabe? Em se distanciar do que chamavam de evangelho social. Certo. O que o Stott identifica é que depois disso começou uma espécie de recuperação da consciência social. Uma redescoberta. Exato, a redescoberta de que a fé tem sim algo a dizer sobre a vida em sociedade. O desafio é o de sempre, né? Como viver de acordo com suas convicções. Dentro da realidade de hoje. Isso, dentro das realidades do nosso tempo. Certo. Então vamos começar por um dos campos de batalha mais conhecidos, a universidade. Sim. Os textos descrevem uma tensão dupla que eu achei fascinante. Por um lado, o que a gente já espera, uma certa hostilidade do meio acadêmico, que muitas vezes vê a fé como algo, sei lá, ultrapassado. O clichê, né? O clichê. Mas por outro lado, e isso é o mais provocador, um problema que vem de dentro de algumas igrejas. Um anti-intelectualismo. Isso é fundamental. Um dos autores usa um termo forte, hedonismo mental. É basicamente uma preguiça de pensar. Exato. É aquela ideia de que fé é só sobre sentir, não sobre pensar. E isso cria uma caricatura do cristão que estuda, que reflete. Qual seria essa caricatura? O James Sire, que é citado numa das fontes, descreve bem. O estudioso é visto como o rebelde, o frio, o modernista. Nossa. Como se usar a cabeça fosse um sinal de que o coração está se desviando, sabe? Entendi. E o curioso é que, para esses dois problemas, a hostilidade de fora e a desconfiança de dentro, os autores propõem a mesmíssima solução. Que é? A formação de uma cosmovisão eminentemente bíblica. Cosmovisão é uma daquelas palavras que soam complicadas. O que é isso na prática? É tipo um manual de regras? Menos um manual de regras e mais um GPS para a realidade. Gostei da analogia. Uma cosmovisão é a lente através da qual você interpreta tudo. Não é só saber versículos de cor, mas ter uma estrutura de pensamento que te ajuda a conectar a fé com a biologia, com a política, com a arte. Com tudo. Com tudo. Tem uma frase numa das fontes que resume isso perfeitamente. Antes de ensinar o crente a obedecer, precisamos ensiná-lo a pensar. Isso é forte, porque vira a lógica de cabeça para baixo. A ênfase geralmente é na obediência. Exatamente. Mas a obediência cega, sem entendimento, gera uma fé de vidro. Na primeira pancada de um argumento mais sofisticado de um professor ou de uma crise pessoal, ela quebra. Quebra, porque não tem fundamento, não tem estrutura. Pensar não enfraquece a fé, pelo contrário, é o que dá a ela a robustez para dialogar com o mundo. E o mais irônico que os textos apontam é que essa separação toda entre fé e razão é uma invenção recente. Totalmente. Historicamente, elas andavam juntas. Uma das fontes nos lembra que foram os cristãos que fundaram as primeiras universidades na Idade Média. É um ponto histórico crucial. A ideia de que o universo tem leis, que ele é ordenado e pode ser estudado, isso nasceu de uma visão de mundo que acreditava num criador racional. A base da ciência moderna está aí. Pois é. A pergunta que fica é, se começou assim, onde foi que o trem descarrilhou? Exato, como chegamos nesse ponto de hostilidade? Mas a implicação é clara. Em algum ponto, tanto a academia quanto a igreja se esqueceram dessa origem comum. Cada um foi para um lado. Exato. A academia passou a ver a razão como autônoma, que não precisa de Deus, e a igreja, em reação, muitas vezes se refugiou no sentimentalismo, abandonando o campo das ideias. E a proposta dos autores é um resgate.
um resgate. Não se trata de uma guerra entre fé e razão. A razão e a lógica, na perspectiva deles, são dons divinos. O desafio não é abandonar a razão, mas construir uma estrutura intelectual cristã forte o bastante para não ter medo de conversar, de debater, de se engajar. É uma chamada coragem intelectual. Essa ideia de não ter medo de se engajar é o gancho perfeito para o nosso próximo ponto. Sim. Porque essa tentação de fugir, de se proteger do debate na universidade, me parece a mesma que muita gente sente na sociedade em geral, não é? É a mesma lógica. A vontade de se fechar na própria bolha. E o John Stott, que você mencionou, fala exatamente sobre isso, mas num palco muito maior. Sim, ele coloca a questão de forma bem direta. Para o cristão, diante da sociedade, só existem duas posturas possíveis: fuga ou envolvimento. Sem meio termo. Sem meio termo. Fuga é a tentativa de criar uma subcultura cristã isolada, segura, pura. Envolvimento é aceitar o chamado para ser sal e luz no mundo, mesmo que isso signifique se sujar, se frustrar. Ele dá um exemplo histórico poderoso, o grupo de Clapham. Quem eram eles? Explica um pouco pra gente. Era um grupo de cristãos, a maioria políticos e empresários influentes na Inglaterra do século XVIII e XIX, como William Wilberforce. Certo. Em vez de se lamentarem sobre a decadência da sociedade nas suas igrejas, eles se uniram e foram à luta. Se engajaram na política, na economia e foram a força por trás da abolição do tráfico de escravos no Império Britânico. Nossa. Além de dezenas de outras reformas sociais, eles são o exemplo máximo de envolvimento. E o Stott argumenta, o que pode surpreender muita gente, é que a base para esse tipo de envolvimento não é só um sentimento bom de querer ajudar. Não mesmo. Ele constrói o argumento sobre pilares teológicos bem sólidos. É quase como se ele dissesse: se você entende o básico da sua fé, a inércia social se torna teologicamente impossível. Exatamente. O primeiro pilar é a doutrina de Deus. O Deus descrito na Bíblia não é um ser que se importa apenas com rituais, com o sagrado. Ele se importa com o secular também. Isso. Com a justiça, com a economia, com o tratamento dos pobres. Se Deus se importa com a sociedade, quem é o seu seguidor para não se importar? Faz sentido. O segundo pilar é a doutrina do ser humano. E aqui tem um paradoxo que explica muita coisa. Que paradoxo. O de que o ser humano é, ao mesmo tempo, imagem e semelhança de Deus, o que lhe confere uma dignidade imensa, e também um ser caído, com uma tendência à depravação. Os dois lados da moeda. Exato. Por um lado, por causa da nossa dignidade, a melhoria social é possível. Podemos criar beleza, justiça. Por outro, por causa da nossa queda, a utopia é uma fantasia. Ah, interessante. Isso nos impede de cair no otimismo ingênuo. Ou no pessimismo que paralisa. É uma visão realista. E o terceiro pilar seria a doutrina da igreja, certo? Isso. Stott fala da dupla identidade da igreja. Ela é um povo santo, que significa separado para Deus. Chamado para fora do mundo. Mas também é um povo mundano, no sentido de que é enviado de volta ao mundo para servir. É a famosa metáfora de Jesus. Sal da terra e luz do mundo. Ora, o sal só funciona se estiver em contato com a carne. A luz só funciona se brilhar onde está escuro. Se o sal fica no saleiro, não serve para nada. Perde totalmente a função. O isolamento, para Stott, é uma negação da própria missão. Ok, vamos trazer isso para a arena mais conflituosa de todas. A política. Ah, sim. Como esse engajamento se manifesta ali? A análise nas fontes é muito interessante. Stott argumenta que a nossa visão política é, no fundo, um reflexo da nossa visão sobre a natureza humana. Como assim? O autoritarismo, por exemplo, parte de uma visão super pessimista. As pessoas não são confiáveis, então precisam de controle rígido. A anarquia, no outro extremo, parte de uma visão super otimista. As pessoas são boas, não precisamos de governo. E a democracia, onde entra aí? Segundo a análise dele, a democracia é o sistema que melhor se alinha com aquela visão bíblica realista do ser humano, criado e caído. Ela reconhece a dignidade ao dar voz aos cidadãos. Sim, mas também reconhece a falibilidade ao criar freios e contrapesos, ao dividir o poder. Exatamente. Ninguém pode ter poder absoluto. Mas aqui tem uma nuance crucial, um alerta que os textos fazem e que é mais relevante hoje do que nunca.
Qual? O perigo enorme de atrelar o cristianismo a um único programa político, seja de direita ou de esquerda. A análise do Stott é muito equilibrada. Ele não toma um lado. Não, ele diz que o capitalismo tem pontos que atraem um cristão, como incentiva a criatividade, a iniciativa, mas também tem pontos que repelem, como a tendência a negligenciar os mais fracos. E o socialismo? A mesma lógica. O socialismo atrai pela compaixão declarada com os pobres, a busca por igualdade, mas repele pela tendência de esmagar a iniciativa individual sob o peso do Estado. Entendi. A conclusão é que a função da igreja não é endossar um partido, mas ensinar e lutar por princípios de justiça e dignidade que podem e devem criticar todas as plataformas políticas. Ser uma consciência crítica da sociedade. Isso, não o porta-voz de um governo ou de uma oposição. E isso nos joga direto no mundo de hoje, que é quase como se cada pessoa andasse com seu próprio par de óculos de realidade virtual, né? Nossa, ótima imagem, é bem isso. Não existe mais uma realidade compartilhada. Cada um parece construir a sua. As fontes chamam isso de contexto pluralista e pós-moderno. O efeito prático é que a verdade vira uma questão de preferência pessoal. Tipo escolher sabor de sorvete. Exatamente. Um dos textos explica que o pensamento pós-moderno mudou o foco. Se no mundo pré-moderno a questão era o ser, o que é a realidade, E no moderno era o saber, como conhecer a realidade. no pós-moderno a questão é a linguagem, como a gente constrói a realidade. A ideia é que não existe uma interpretação correta de um texto, de uma obra de arte, da vida. O que existe é a minha interpretação. O que existe é o que uma das fontes chama de princípio do prazer. A interpretação que eu quero que seja verdade é a verdade para mim. Na prática, então, um debate sobre um filme não é sobre o que o diretor quis dizer. É sobre o que o filme significou para você. E a minha interpretação é a única que importa. Exato. O resultado, como diz o Dallas Willard, citado num dos textos, é que vivemos sufocados por slogans, Frases de efeito, memes. publicidade, letras de música. Para tornar isso bem concreto, o texto do Valmer cita um trecho de um suposto credo pluralista que resume essa mentalidade. É curto e direto. Qual é? Cremos que não há verdade absoluta, exceto esta. Não há verdade absoluta. A ironia é o ponto central. É uma contradição ambulante. Total. Então, nesse ambiente onde a própria ideia de verdade está em xeque, qual a resposta proposta pelos autores? É tentar impor a moralidade cristã na marra? Pelo contrário, a sugestão é muito mais sutil e, eu diria, mais respeitosa. A proposta não é coerção, é persuasão. Stott chama isso de apologética ética. O que seria isso? Em vez de dizer isso é errado porque a Bíblia diz, a ideia é argumentar racionalmente, no espaço público, mostrando que os princípios éticos da fé não são arbitrários. Ah, entendi. O argumento é que eles visam ao bem-estar de todos, porque estão em harmonia com a natureza humana que Deus criou. É um apelo à razão e à consciência, não à autoridade religiosa. Ou seja, em vez de só citar o mandamento, é preciso explicar o porquê por trás do mandamento em termos que qualquer pessoa possa entender. Exatamente, e isso nos leva de volta ao indivíduo. Para conseguir navegar nesse ambiente sem se perder, as fontes dizem que é preciso uma boa dose de autoconsciência. Se conhecer. Se conhecer. Reconhecer as próprias limitações, a tendência do coração decaído, como diz a linguagem bíblica, a se enganar. Isso exige uma postura de humildade. Certo. Uma das fontes cita C.S. Lewis, que tem um alerta poderoso sobre isso. Ele diz que o orgulho não é só um defeito, é o grande pecado. Forte. É um estado mental que está em completa oposição a Deus, porque é a afirmação do eu como centro do universo. A humildade, nesse contexto, não é só uma virtude piedosa, é uma ferramenta de sobrevivência intelectual e espiritual. Ok, vamos juntar as peças. Se olharmos para tudo que a gente discutiu, fica claro que as fontes de hoje não estão propondo nenhum isolamento medroso. De jeito nenhum. Nenhuma assimilação total onde a fé se dissolve na cultura. Também não. O chamado é para algo muito mais difícil e muito mais interessante. Um engajamento cristão que seja, ao mesmo tempo, fiel aos seus princípios e intelectualmente afiada. Isso. É sobre desenvolver o que eles chamam de uma mente cristã,
uma estrutura de pensamento sólida o suficiente para analisar, dialogar e, quando necessário, confrontar as ideias do mundo sem abrir mão nem da fé, nem da razão. Perfeito. E para terminar, uma das fontes nos deixa com uma imagem que eu acho muito provocadora. O Stott menciona um conceito de Dom Helder Câmara, o das minorias abraâmicas. Minorias abraâmicas. A ideia é que, assim como Abraão, que era uma minoria de um homem só, mas que deu início a uma nação inteira, pequenos grupos de pessoas unidas por uma convicção profunda sobre justiça e verdade podem se tornar agentes de enorme transformação. Mesmo sendo numericamente insignificantes. Exatamente. E isso deixa uma reflexão final no ar. Em um mundo obcecado por movimentos de massa, por números, por influência nas redes sociais, qual é o verdadeiro poder de uma minoria pequena, mas convicta, coerente e corajosa para realmente mudar a cultura a seu redor?